Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Bárbara Murayama, que é ginecologista com especialização em cirurgia ginecológica, endoscopia ginecológica. E a ideia com você hoje aqui, Bárbara, é discutir um pouco a respeito da endometriose. Então, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, João. Vamos lá, falar de um assunto que eu gosto. Ótimo, vamos lá. Então, assim, antes de falar propriamente dito da endometriose, é importante a gente entender o que é o endométrio, né? O endométrio, ele tem um comportamento que vai oscilando muito durante o ciclo menstrual. Então, eu queria entender o que é o endométrio e como que o ciclo menstrual atua sobre o endométrio. Isso, o endométrio é a camada interna do útero. Eu costumo falar para os pacientes que é como se fosse uma grama que cresce para revestir a camada interna do útero todo mês, para a gente acolher a semente, para a gente acolher o embrião. E ela descama, então, se a gente não engravidar, se a mulher não engravida, todo mês e sai em forma de menstruação. E todo esse crescimento, essa oscilação é algo cíclico mediado pelos hormônios que são produzidos nos ovários, basicamente estrogênio e progesterona. E tudo isso vai acontecer no período reprodutivo da mulher. Então, desde a primeira menstruação da vida, que a gente chama de menarca, até a última menstruação da vida, que a gente chama de menopausa. Antes disso, ele é bem fininho, né, na infância, e depois disso, na menopausa, também ele não vai mais ter essa oscilação. Então, essa oscilação acontece durante essa fase, né? E então o endométrio é essa camada interna do útero, que ela é composta por glândulas, basicamente, por um outro tecido ali de revestimento. Ótimo. E quando se perde o sangue, o sangramento uterino que acontece durante a menstruação, no fundo você está perdendo o tecido endometrial. Misturado, né? Mas é basicamente tecido endometrial, um pouco de sangue também, porque o endométrio se descamou, então tem vasos abertos ali da membrana basal, da raiz ali do endométrio, e também um pouco de muco, que é produzido pelas glândulas, secreção vaginal junto, então tem uma mistura de componentes ali, mas às vezes os pedacinhos, né, que as mulheres percebem na menstruação, falam, tem coágulo, que é tipo um fígado, né, que elas falam, que é mais lisinho, isso é sangue coagulado. E tem uns pedaços que são mais heterogêneos, assim, e daí são o endométrio mesmo. Ótimo. E na endometriose, o que acontece com o endométrio? Isso, na verdade, quando a gente fala em endométrio, a gente está falando do endométrio tópico, que é o endométrio no lugar certo dele, ou seja, dentro da cavidade uterina. Quando a gente fala na endometriose, a gente está falando de presença de tecido parecido com endométrio em qualquer outro lugar do corpo que não seja a cavidade uterina. Então, se ele estiver na parede do útero, por exemplo, a gente chama isso de adenomiose. Se ele estiver fora do útero, em ligamentos, no intestino, nos ovários, nas tubas, na bexiga, no ureter, nos nervos, até mais à distância, no pulmão, infelizmente isso é raro, aí a gente chama isso de lesões de endometriose. E aí ela pode se apresentar como o próprio endométrio mesmo, mais avermelhados, amarronzados, ou pode se apresentar de outras formas, de formas mais esbranquiçadas, e a gente tem tipos de apresentações aí das lesões de endometriose. Mas basicamente a endometriose é qualquer endométrio fora do útero. Ótimo. E o que acontece durante o ciclo menstrual com esse tecido atópico? Pois vai responder, né? Eu brinco que o endométrio, ele é tipo o cara crachá, sabe? Ele vai obedecer às ordens que ele recebe e ele não sabe que ele não está fora do útero. Então, ele vai responder aos hormônios que chegam via circulação. Então, se o hormônio está mais alto, se o hormônio está mais baixo, se ele tem que se proliferar, que é o que aconteceria na fase proliferativa do ciclo, ele vai crescer, aumentar a vascularização, tentar se espalhar, se infiltrar. Se a hora de descamar, não ovulou, não engravidou, ele vai tentar se descolar daquele lugar, então ele vai acabar sangrando, e aí o nosso corpo vai tentar reagir, porque é um corpo estranho, né? Então tem lá uma lesão de endometriose no intestino, não deveria estar ali. Então o corpo, opa, tem uma coisa estranha acontecendo aqui, querendo crescer, querendo proliferar, o corpo vai tentar fazer uma defesa, basicamente criando aderências ali. Então, esse tecido se inflama
esse tecido pode sangrar, esse tecido vai grudar também, criando aderências, né? Então, são as várias manifestações ali. Se ela está num lugar mais fechadinho, ela consegue, às vezes, ficar encapsulada, vai formar cistos e vai ficar com esse líquido endometriótico dentro do cisto. Isso geralmente acontece no ovário, mas não só, né, os endometriomas. Então, cada lugar do corpo, dependendo da localização, dependendo da estimulação, vai gerar esse processo inflamatório e, com isso, o gerador e todos os sintomas da endometriose. Ótimo. E quando que a gente tem que desconfiar, então, clinicamente, de que uma mulher pode estar tendo a endometriose? A maioria das mulheres, elas apresentam sintomas, né? A gente fala, tem um mnemônico que a gente fala que são os 6Ds da endometriose, que é a dismenorreia, a cólica menstrual intensa, que atrapalha a vida da mulher, né? As disfunções, então, disfunção urinária, disfunção intestinal, disfunção reprodutiva, né? Dor crônica e dor na relação sexual. Então, se a mulher tem algum desses sintomas, a gente já pode até, inclusive, fechar o diagnóstico clínico e aí a gente vai buscar os exames para mapear a doença. Mas com o diagnóstico clínico, a gente já tem autorização e, na verdade, obrigação de começar a cuidar dessa mulher do ponto de vista de tratar a dor, pelo menos, né? Então, esses são os sintomas. Lembrando que 10% das mulheres podem ser assintomáticas, então não necessariamente elas vão ser sintomáticas. E mais do que isso, né, João? Assim, às vezes as mulheres, elas são sintomáticas, mas já disseram para elas, às vezes em casa, né, a mãe, a avó, a tia, a irmã, que ter cólica é normal. Então, para ela, aquilo é normal. Então, se você pergunta, você sente alguma coisa? Ela fala, não. Então, a gente tem que, no consultório, na consulta, ter mais objetivo. Falar, você tem esse sintoma? Você tem esse sintoma? Como é o seu xixi? Você tem urgência? Você tem polaciúria, né? Vontade de fazer xixi toda hora? Tem perda urinária? Acorda à noite para fazer xixi? Tem esvaziamento incompleto? E assim para todos os sistemas do corpo, a gente perguntar. Geralmente, essas mulheres vão ter um período menstrual muito doloroso, com alteração aí de hábito intestinal, para mais ou para menos. Essas mulheres vão ter fadiga, vão ter cansaço crônico, vão ter indisposição, vão ter uma TPM em geral muito forte, porque já é a prévia ali do que vai ser a menstruação. Algumas vão ter dor de cabeça ligada ao ciclo, algumas vão ter dor no período ovulatório também. Já está provado que mulheres que têm endometriose têm mais depressão, ansiedade e outros transtornos da saúde mental, então também a gente tem que observar essa relação. A gente também pode ter mais problemas de tireoide, então a gente sempre tem que buscar investigar a tireoide também. A gente também tem mais chance de ter doenças inflamatórias intestinais, então a gente também precisa olhar para esse intestino e não achar que tudo é da endometriose. A gente precisa fazer diagnóstico diferencial, porque essas doenças elas podem acontecer juntas, né? Doenças também urológicas, como a cistite intersticial, são mais comuns em pacientes com endometriose, né? Doenças do quadril, compensatórias, musculares, etc. Então, a gente também precisa fazer diagnóstico diferencial. Todas as doenças que podem causar dor crônica, algumas doenças reumatológicas também, enfim. Então, a gente precisa abrir bem o leque e investigar não só a endometriose, mas também outras doenças dos outros sistemas, das outras partes do corpo também. Ótimo. Bom, pelo que você já falou, né, a endometriose ela acontece durante a idade fértil da mulher, né? Então, vamos dizer, desde a primeira menstruação até o fim dos ciclos menstruais, né? Mas existe alguma idade preferencial para isso? Ou seja, uma menina de 17, 18 anos pode estar tendo endometriose ou é mais comum em alguma faixa específica? A fase mais comum do diagnóstico, em geral, é no final ali dos 20 alto, né, e dos 35, 40 anos. Mas a gente sabe que os sintomas da endometriose, eles começam na adolescência. Felizmente, não é tão comum a gente encontrar casos graves com 15, 17, 20 anos. Não que eles não aconteçam, né? No consultório, como o meu consultório é bastante específico, acaba que eu tenho um viés que o meu consultório tem mais meninas nos extremos com sintomas e graves. Mas no dia a dia, a maioria dessas meninas, elas já vão ter sintomas, já vão ter cólicas e a gente precisa ligar
uma alerta, né? De, putz, essa menina tem cólica, ela tem chance de desenvolver. E aí a gente faz o exame, às vezes, de mapeamento e não vem nada. Por quê? Os exames de mapeamento, que são os exames de ultrassom com preparo de intestino e ou a ressonância, eles não pegam as lesões superficiais, que são as lesões iniciais, as lesões mais planas. E aí o médico vai falar, não tem endometriose, essa cólica, essa sua dor não é disso. E na verdade só que é uma doença inicial. Então, quando a gente tem os sintomas, a gente já tem que começar a tratar clinicamente, né? Fazer o tratamento. Então, e acompanhar essas meninas, né? Mais do que isso, mais do que, é ou não é. Se a menina tem cólica, tem dor, tem disfunção intestinal, tem dor na relação, tem disfunção urinária, etc., eu tenho que tratar os sintomas dela e falar, olha, talvez você possa ter endometriose, vamos continuar acompanhando, não suma, né? Porque pode ter algum problema. A gente sabe que no nosso país e no mundo, nosso país ele é referência no diagnóstico e no tratamento de endometriose. A gente tem um atraso ainda diagnóstico de 7 a 10 anos entre a menina contar que tinha uma cólica mais intensa para algum profissional de saúde e ela realmente ser diagnóstica e iniciarem um tratamento. Com uma passagem por, em média, 6 a 7 profissionais, até alguém realmente pegar. Então, é muito importante esse trabalho que você vem fazendo, enfim, né, tudo que a gente faz nas redes sociais e tal, de educação médica e dos pacientes, para que esse diagnóstico, esse atraso diminua, né? Porque uma coisa é tratar uma menina com pouca lesão, outra coisa é tratar uma menina que já está infértil, que já perdeu a função dos seus órgãos reprodutivos, etc., né? E que sofreu com dor crônica por muito tempo. Ótimo. Bom, sem tratamento, a evolução natural da endometriose, ela aparece assim de uma hora para outra, ou seja, é comum com uma menina de 25, 30 anos não tinha nenhuma queixa, de repente começa a ter dismenorreia, ou é uma coisa que normalmente ela já vem desenvolvendo, já vem tendo sinais antes de chegar até um quadro de procurar um médico, coisa assim? Sim. Em geral, João, a história natural a menina ou já tinha cólica ou passa a ter cólica e a coisa vai sendo progressiva, né? Tinha um pouco, passou a ser mais, tinha só no período menstrual, passou a ser fora do período, não tinha dor na relação, agora tenho, antes eu não doía na ovulação, agora dói, antes... Então, a doença ela vai ganhando mais corpo, digamos assim, e provavelmente se a gente estivesse acompanhando com imagem também essa paciente, provavelmente a imagem também estaria aumentando. Existem pacientes que eram assintomáticas e meio que do nada desenvolvem? Tem, mas geralmente quando a gente vai esmiuçar a história dela, a gente acha alguma coisa. Lá no consultório é muito comum, eu não tinha. Aí quando eu começo a fazer as perguntas mais direcionadas, em geral eu falo, mas você já tinha isso lá? Eu já tinha. E o que a gente vem descobrindo, né, agora mais recentemente, e que é muito interessante, é observar a questão dos acontecimentos emocionais, né? Então, na pandemia isso ficou muito claro, a gente teve uma piora muito grande dos sintomas das pacientes e do aumento de lesões das pacientes, a gente já tem alguma literatura nesse sentido, pós-pandemia ou durante a pandemia, né? Então, querendo dizer que grandes traumas emocionais, também tem coisa relacionada ao Covid, propriamente dito, mas também essa questão do grande estresse relacionado à piora da doença. Então, não é incomum eu perguntar para as pacientes, quando ela tem uma piora muito, assim, não tinha sintoma, agora comecei a ter, ou piorou muito do nada, e o do nada nunca é do nada. Normalmente ou se separou, sofreu um trauma, perdeu o emprego, alguém morreu na família. Em geral, eu acho alguma coisa na história pessoal dela e justifica um acontecimento físico ali de uma piora da doença. Então, raramente é do nada. Mas, por aí a gente vai ouvir. A pessoa não contava, porque nunca tiraram uma história boa, e ela vai dizer, olha, do nada eu comecei a ter. Ou ela só começa a relatar, na verdade, quando ela piora muito. E antes ela nem valorizava aquelas queixas. Porque, é normal ter cólica, é normal ter um pouco de dor, né? É o que ela escutou a vida toda. Ótimo. Bom, você falou nos 6Ds aí, os critérios diagnósticos, né? Esses sintomas, eles costumam estar todos presentes na mulher com endometriose ou pode ter, por exemplo,
Vamos pegar um exemplo específico, infertilidade. Quer dizer, a gente sabe que a Sim, endometriose é uma causa de infertilidade. É sim, comum você, provavelmente não você, porque deve cair mais nas clínicas de infertilidade, mas se fazer um diagnóstico de endometriose, uma paciente com sim. uma infertilidade sem outras queixas, ou às vezes com outras queixas que ela talvez não valorizasse. Sim, sim, sim. É bem comum. Na verdade, lembra que eu falei daquelas que são aqueles 10%? Na verdade, nesse caso, porque qual é a história natural, né? A menina tem lá uma cólica com 13, 15 anos e vai no ginecologista. A primeira coisa que o ginecologista faz é dar anticoncepcional. Aí ela vai viver a vida dela com anticoncepcional, para de ter cólica, porque o anticoncepcional é o principal tratamento clínico para tirar a dor da endometriose. E aí ela vai eventualmente parar o anticoncepcional quando ela quer engravidar. E aí ninguém fez diagnóstico e ela estava bem, e ela para. Aí ela volta a ter cólica e não engravida, por exemplo. Às vezes nem deu tempo de sentir cólica de novo e não engravida. Então essa é uma situação, e aí que ela não tinha o diagnóstico e tem só infertilidade, e tem realmente aquela porcentagem de mulheres que não tinha sintomas, ou não tinha sintomas que ela que ela achasse relevante, e, e aí ela tenta engravidar, não consegue, e ela vai procurar por isso, e a gente sabe que mais de 50%, em torno de 56% das mulheres inférteis, ou seja, aquelas que tentaram engravidar por um ano e não conseguiram, têm endometriose. Então, aí a gente vai achar. Então, ou ela vem pela dor ou ela vem pela infertilidade. É uma coisa ou outra. E ela não precisa ter todos os sintomas. Eu tenho muito... A maioria das pacientes não vão ter todos os sintomas exuberantes, né? Tem uma coisa ou outra. Ou uma coisa discreta. Mas se a gente não tratar nada, em algum momento... os graus da doença também são diferentes. Então, nem toda mulher tem a endometriose mais agressiva. Eu falo muito isso para as minhas pacientes e para as seguidoras, que se você vai na internet procurar, quem está lá advogando, né, as ativistas da endometriose, são as que têm os casos piores, né? E às vezes elas chegam e falam, mas eu só vi desgraça. Calma, a sua endometriose é uma endometriose leve. A maioria das mulheres que têm endometriose, nós somos 7 milhões no Brasil, 123, 127 milhões no mundo. Uma em cada 10 mulheres tem endometriose. Eu, inclusive. A maioria das portadoras de endometriose não vai ter quadros super, ultra, mega floridos. A maioria tem ali uma coisa que tem uma cólica, mas consigo viver, consigo engravidar quando eu quero e tá tudo certo, né? Então, a gente sim percebe muito delas através da infertilidade inicial. Até porque já junta um segundo problema, que é a questão social, que não é um problema, né? Mas veio junto com a modernização e a mulher no mercado de trabalho, a mulher poder escolher quando quer engravidar e muitas vezes deixa a maternidade para mais tarde. O que é maravilhoso que ela possa escolher, mas, infelizmente, a natureza feminina não andou junto, né? A gente perde a nossa reserva ovariana ainda como perdiam as nossas bisavós, então, com a mesma idade. Então, aí entra, além da endometriose, a questão de baixa reserva ovariana. E a endometriose também prejudica a quantidade e a qualidade de óvulos. Então, a gente também tem essa questão. Ótimo. Bom, você já entrou um pouco na questão do diagnóstico, né? Agora, quando a gente vai pensar em diagnóstico clínico, todos os sintomas que você relatou, ainda mais os casos mais leves, são comuns a diversas outras condições além da endometriose. Então, você não pode falar que uma mulher que tem uma cólica mais intensa tem endometriose, embora essa seja uma das principais causas, né? Não pode falar que uma mulher infértil tem endometriose ou que uma mulher que tem dor na relação sexual tem endometriose. Os exames, e aí, pelo que você me falou, o ultrassom, que seria ou a ressonância magnética, que são os exames iniciais, muitas vezes também não vão mostrar estas lesões. Você costuma usar exames, vamos dizer, progressivamente talvez mais sensíveis, mais invasivos, ou de alguma forma acaba tratando com base em sintomas clínicos e um diagnóstico provável? Então, vamos lá. Com o diagnóstico clínico, eu já devo tratar essa paciente, pelo menos clinicamente. Então, se ela fecha ali uma história clínica de endometriose, e normalmente a gente não tem dúvida não, tá, João? Assim, claro, o ginecologista, o clínico geral, talvez o ginecologista que não esteja
Tô falando a gente que trabalha com isso o dia todo, né? Mas, ainda assim, se você seguir essa ordem, sintomas relacionados com piora durante o período menstrual até próprio contrário, endometriose, não tem muita dúvida. Aí você faz um toque vaginal, a maioria, né, já vai ter algum... Se ela tem dor na relação, dificilmente você não acha alguma lesão. Claro que, de novo, precisa ter um treinamento, né, uma curva de aprendizado ali para fazer o toque mais específico. Mas o exame físico também nos ajuda muito, não só o toque vaginal, mas o toque retal, quando é necessário, o exame neurológico, porque a gente já tem ali, às vezes, comprometimento de nervo e alteração de um lado para o outro e tal. E a gente vai fazer isso como ginecologista especialista. E aí a gente vai para o ultrassom com preparo. O grande lance do ultrassom com preparo intestinal ou a ressonância é quem faz, né? E esse é o desafio também na grande escala. Então, eu sou muito bem servida no consultório de um grupinho de profissionais radiologistas que fazem ultrassom com preparo perfeito, que o que eles dizem ali, eu vou para a cirurgia eventualmente, quando precisa, e é igual, né? Eles erram por milímetros quando erram. A ressonância é idem. Mas, infelizmente, a gente não tem um radiologista experiente em endometriose em cada esquina e tem muita falha nesse diagnóstico. Então, esse é um problema da nossa saúde, não só no Brasil, como no mundo. E a gente vem melhorando, né? O Brasil exporta esse conhecimento, vem muita gente de fora treinar aqui, muita gente daqui que vai para fora ensinar, mas é um desafio. Então, um ultrassom com preparo de intestino para mapeamento de endometriose feito por profissional especializado, experiente, é o que não vai... Se ele fala que não tem, não tem. E não ter a lesão não significa que não tenha doença, só significa que não tem doença profunda, doença infiltrativa. O ultrassom e a ressonância conseguem ver lesões acima ali de 0,3, meio centímetro, né? As superficiais, só que eles não conseguem ver. Então, a paciente pode ter lesão superficial e ter muita dor, porque o sintoma não é diretamente proporcional à quantidade de lesão. Então, tem paciente que tem muita lesão e pouco sintoma e vice-versa. Mas a gente vai ter que juntar essas coisas. Não tem muito outro exame para fazer, não tem nenhum exame clínico de sangue, né? Fala-se muito do CA-125, ele é um marcador que, para tumoral, que algumas pacientes vão ter ele aumentado na endometriose, mas tem muitas pacientes com endometriose gravíssima que o CA-125 não se altera, e ele se altera em outras coisas também, então não é um marcador específico. E aí a gente vai lançar mão de outros exames a depender de para onde eu vou. Então, uma esterossalpingografia, né, que é o exame para ver a permeabilidade das tubas nas pacientes inférteis, nas pacientes que eu tenho questões da tuba que eu quero olhar. A colono não é um exame de rotina para endometriose, é só principalmente para as pacientes mais velhas, acima ali dos 45, 40, quando eu tenho dúvidas e tem também uma lesão intestinal, mas ela não vê a lesão de endometriose porque a maioria das lesões endometriais de intestino acometem serosa, no máximo muscular, raramente acometem mucosa, né? E a colono vai ver a mucosa. A esteroscopia, às vezes eu vou pedir também, e a biópsia da esteroscopia, hoje com os testes biológicos, né, imunológicos, eles conseguem fazer um mapeamento ali que pode sugerir, mas aí eu vou para o ultrassom. Então, essas às vezes vêm quando elas vêm da fertilidade primeiro, porque daí ele fez uma esteroscopia ali para ver cavidade por causa da investigação da infertilidade, e aí, suspeitei de endometriose, e aí vem para o especialista de endometriose. Mas o básico é ultrassom com preparo ou ressonância, né? A curva de aprendizado para o radiologista na ressonância, ela é mais rápida do que para o profissional no ultrassom com preparo. O ultrassom com preparo é um exame mais barato, em teoria, para o sistema, mas ele tem uma curva de aprendizado mais difícil. Então, às vezes, a gente lança a mão da ressonância ao invés do ultrassom. E tem lugar que tem, às vezes, um radiologista de ressonância. Por exemplo, tem uma brincadeira que a gente faz entre Rio e São Paulo, que aqui em São Paulo, tradicionalmente, nós éramos melhores em ultrassom e os cariocas eram melhores na ressonância para endometriose. Então, tradicionalmente, os cirurgiões
de endometriose no Rio acabam tendo uma preferência pela ressonância e a gente aqui mais pelo ultrassom. Hoje a gente tem bons radiologistas tanto lá quanto aqui para as duas coisas. Mas tem isso. E tem uma coisa que é, por exemplo, o ultrassom com preparo ele é melhor para avaliar intestino, por exemplo, as camadas do intestino. Enquanto a ressonância é melhor para avaliar diafragma e compartimento lateral, nervos, assoalho pélvico. Então, quando a gente já tem uma suspeita mais direcionada, às vezes eu vou precisar dos dois, ou de um ou do outro. Então, a gente vai fazendo esse ajuste aí na hora de fazer o diagnóstico. Mas o diagnóstico é clínico. Isso é uma coisa que eu sempre bato muito nessa tecla, porque a maioria dos diagnósticos precisam ser feitos pelo médico do dia a dia, né? Não pelo especialista. Pelo médico de família, pelo clínico, pelos outros colegas de outras especialidades. Então, são eles que precisam suspeitar para daí chegar na gente que é especialista. Então, o diagnóstico clínico ajuda. Do que, então não tem o exame, não vai conseguir fazer, então larga a paciente, não vou fazer nada. Né? Tem muita coisa que pode ser feita nesse caminho, até chegar no especialista. Ótimo. Bom, então, só resumindo do ponto de vista clínico, sintomas, aí todos aqueles sintomas que a gente já discutiu aqui, que pioram com o ciclo menstrual, você vai considerar o diagnóstico de endometriose até que se prove o contrário. Se não tiver prova contrária, você vai tratar como sendo endometriose, mesmo que o exame ainda não esteja mostrando isso. Nos exames, os principais seriam o ultrassom ou a ressonância magnética. Agora, uma última dúvida em relação ao ultrassom. O ultrassom que a maioria das mulheres fazem, me corrija se eu estiver errado, não é esse ultrassom com preparo intestinal. Seria ou o ultrassom abdominal ou o transvaginal. Né? Esses exames, eles ajudam no diagnóstico da endometriose? Eles poderiam ajudar se a pessoa que estiver fazendo tiver com esse olhar. Tá. Né? Esse é o problema, a pessoa não está com o olhar. O exame com preparo, geralmente, primeiro, é feito por radiologistas mais especialistas, tem esse preparo que vai facilitar a visualização, vai ter menos gases nas alças, ele vai conseguir ver melhor, mas basicamente é o olhar do profissional. E o que esse exame do dia a dia nos ajuda é basicamente quando aparecem lesões nos ovários, endometrioma, porque aí o endometrioma é um cisto de ovário, fácil de ver pelo ultrassom transvaginal simples, e a gente sabe que quando tem endometrioma no ovário, mais de 90% das pacientes que têm endometrioma de ovário têm lesões em outros sítios. Então, é um marcador. Né? Então, a gente fala que o endometrioma de ovário é um marcador de doença profunda. Então, apareceu endometrioma, vai fazer o ultrassom com preparo, vai fazer a ressonância, porque 90% de chance de ter lesão em outros lugares, né? Tá. E esse ultrassom com preparo, o que é exatamente? É esvaziar o intestino, é usar alguma... Esvaziar o reto, sim. Então, normalmente, os laboratórios, cada um tem o seu protocolo, mas basicamente eles vão fazer uma dieta com menos resíduo 2 dias. Na véspera, vai tomar lá um Dulcolax, uns laxantes e fazer um CLIT, ou 1 ou 2, aí vai depender aí do laboratório, depender da paciente ser mais constipada ou não. Mas, basicamente, é limpar a ampola para diminuir os gases, diminuir a contratilidade ali do intestino, para ficar mais fácil a visualização, principalmente ali da região entre que eu tenho o útero e o intestino atrás, né? E as principais lesões de endometriose estão aqui nesse espaço que a gente chama de compartimento posterior, que é onde a gente precisa ver. Então, essa região fica melhor visualizada dessa forma. Na ressonância, além disso, além do preparo, e aí também varia de laboratório para laboratório, da preferência dos radiologistas, mas sempre gel vaginal, a não ser nas pacientes virgens que não aceitam o gel, porque vai dar um destaque ali na vagina, a gente vai conseguir ver melhor as linhas ali das estruturas. E alguns protocolos gostam também do soro ou do gel retal, também para destacar ali essa região. E aí depende, então, de variações mínimas ali de protocolos. Mas todo esse trabalho, mas... na ressonância também eles costumam fazer um Buscopan também para diminuir contratilidade do útero e do intestino. Então, cada laboratório tem ali seu protocolo, mas é mais ou menos isso. Tá ótimo. Bom, e partindo para tratamento. Então, para começar,
você já comentou que mais ou menos 10% das pacientes com endometriose são assintomáticas, né? Ou seja, não tem queixa nenhuma e acaba tendo o diagnóstico feito por exames eventualmente feitos por outros motivos, por alguma outra queixa, né? Ah, qual que é a evolução natural dessas mulheres? Elas precisam de algum tratamento ou se não está assintomática não precisa fazer nada? Não, precisa acompanhar, porque ela pode ter uma lesão grave e não ter sintoma, e algumas dessas lesões podem ser problemas sérios, né? Uma obstrução intestinal, uma obstrução do ureter, uma lesão no apêndice, isso virar uma apendicite, ou uma lesão no intestino delgado, isso virar uma obstrução intestinal de urgência, uma lesão na bexiga, uma lesão no diafragma, a infertilidade, e ela nem sabe, enfim. Então, tem situações que, independente dos sintomas, eu preciso intervir. Então, o acompanhamento é essencial para todos os pacientes. E aí, a depender do caso, a gente vai passar mais ou menos esse acompanhamento, vai fazer mais coisas para o tratamento ou não. E também é preciso que ela receba orientações de prevenção de piora, né? Porque são doenças inflamatórias que têm fatores do ambiente, alguns poluentes que têm envolvimento na formação, tem fatores alimentares que a gente sabe que tem a ver, tem o sedentarismo que também é algo que pode piorar. Então, hábitos de vida também a gente precisa fazer ajustes para tentar, se não parar o desenvolvimento, diminuir a velocidade de desenvolvimento dessas doenças, né? Independente do sintoma. Então, essas pacientes precisam receber a orientação em todos esses aspectos. Ótimo. Bom, um dos principais problemas clínicos da endometriose é a infertilidade, né? Uhum. Ah, quando você pega uma menina de 22 anos, 20, 22 anos ou 25 anos que fez um diagnóstico de endometriose, ah, são mulheres que têm uma expectativa de vir a engravidar em algum momento, né? Mas não necessariamente este é o momento. Existe alguma orientação no sentido de falar, olha, é provável que isso com o tempo vai evoluir com uma infertilidade, ou o risco de infertilidade para frente é melhor para que ela possa eventualmente pensar no planejamento familiar dela? Sim. É, Isso é muito importante, João, e a gente tem que ter muito tato também, né? Porque a gente precisa olhar para uma menina de 22 anos e entender quem é ela. Então, a gente vai individualizar o discurso. É importante, sim, fazer esse planejamento familiar com essa paciente, mas eu preciso entender se essa menina de 22 anos, às vezes é uma menina super menininha ainda, e ela ainda tem uma mentalidade de uma adolescente, que às vezes nem começou a vida sexual, que mal começou a namorar, que não tá pensando nem nisso e de repente caiu endometriose no colo dela. Ou às vezes já é uma menina que tá formando família, que já quer casar, que já pensa em ser mãe, que já tá com esse medo e que já traz essa pergunta, né? Então tem os dois extremos e um monte de coisa no meio disso. E aí eu tenho que ali ter o tato de saber que lugar que essa menina está no desenvolvimento cognitivo dela para poder encaixar as informações sem traumatizá-la com as informações. Sem Porque dúvida. também informação demais na hora errada, a gente também assusta essas meninas e vira um trauma para a vida dela. E isso eu falo pela experiência que a gente já tem de ouvir relatos de pessoas de todas as idades falando, putz, eu recebi isso dessa forma, não foi legal, e a gente vai tentando melhorar, né? Então, sim, eu vou precisar em algum momento seguir essa paciente, uma menina jovem, acompanhá-la durante toda a jornada de endometriose, que pode ter um momento que ela queira engravidar ou não, e ela vai ter momentos ali mais estressantes da vida, de trabalho, profissionais, pessoais, etc. Então, questionar em algum momento, e não sei, cada um eu vou descobrir qual é o momento certo, se ela pretende ser mãe, ver, checar ali o que for possível da fertilidade dela. Então, em algum momento, falar com ela se ela quer checar a reserva ovariana dela. Geralmente, a gente faz isso ali, a não ser em quem quer fazer isso antes, mas ao redor ali dos 27, 30 anos, 30 e poucos anos, né? De fazer o antimileriano, que é o hormônio que avalia a reserva ovariana. E antes disso, o que mais a gente deve fazer? Manter essa menina com as medidas de qualidade de vida
E bem, né? E com qualidade de vida. Então, tirar a dor dessa paciente, seja dando hormônio ou não, melhorar a alimentação dela, melhorar a questão de movimento físico, melhorar a saúde mental, a saúde do sono, a saúde intestinal. Se eu fizer tudo isso, eu provavelmente vou fazer com que a doença dela ande mais devagar e manter o acompanhamento. O endometrioma cresceu, uma lesão nova apareceu, cresceram as lesões, opa, tenho que intervir, não tenho, preciso operar, não preciso, né? E aí a gente vai seguindo. Mas sim, a gente vai falar disso. E aí chegou lá pelo torno dos 30, eu vou ter aquela conversa. E aí, você pretende engravidar? Sim, não, talvez. Qual a importância da maternidade na sua vida? E aí a gente talvez entre com a conversa de congelamento dos óvulos, caso não seja o desejo dela engravidar logo, né? Não, doutora, eu estou fazendo MBA, mestrado, doutorado, quero virar CEO da empresa, não sei o quê, e só vou querer engravidar lá para os 37. Então talvez, vamos colher o antimileriano, quem sabe, o que você acha de pensar sobre o congelamento de óvulos, e aí vamos falar disso, etc. Né? Então a gente vai tateando nesse sentido, né? Mas com muito cuidado, porque às vezes chegam pacientes com as mães e com os pais, meninas às vezes de 17 anos, e a mãe já teve endometriose, ou a mãe já leu sobre. Não, e aí, eu tenho que congelar os ovos da menina. A menina nem beijou na boca às vezes ainda, e a mãe já está preocupada e aí aquilo assusta. Então a gente precisa também ter tato, né? Ali de qual o momento certo de entrar com qual informação. Mas sim, ela talvez não esteja, eu talvez não coloque isso na mesa num primeiro momento, mas eu estou pensando nisso e calculando fazendo essa conta de quando entrar com essas informações. Tá ótimo. Bom, em relação ao tratamento não cirúrgico, a gente pode dividir isso em tratamento não hormonal e o tratamento hormonal, né? O tratamento não hormonal, você já discutiu um pouco aqui, é todas essas medidas de estilo de vida, alimentação, sono, enfim, saúde, estresse, né? Tudo isso. É, Tudo como... isso... Pode falar. Pode falar, não, pode falar. Não, eu ia perguntar, quer dizer, de que forma que esses fatores todos impactam no tratamento da endometriose? Quer dizer, porque qualquer pessoa, obviamente, a gente vai falar que vai melhorar a qualidade de vida, melhorando o sono, alimentação, sim, prática regular de atividade física, né? Agora, a endometriose especificamente, de que forma que essas mudanças interferem no curso da doença? Uhum. A endometriose, João, ela é uma doença multifatorial. Então, ela tem fatores hormonais, ela tem fatores imunológicos, especialmente. Então, ela tem muito impacto de fatores inflamatórios. Ela mesmo se inflama e ela recebe inflamação mediada do intestino, da gordura corporal, dos alimentos, etc. Então, quando eu medio a inflamação do meu corpo em geral, eu esfrio esse processo. Às vezes não vai ser o suficiente, porque às vezes ela tem uma genética de uma doença muito grave. Eu vou fazer tudo isso, vai ser bom, mas não vai ser o suficiente. E eu vou precisar operar, porque às vezes já está muito grave, etc. Mas sempre vai ter benefício. A gente percebe, às vezes eu falo para as pacientes assim, não acredita em mim, testa, e mês que vem você me diz se a sua dor melhorou. A sua lesão não vai diminuir de um mês para o outro, mas a sua dor, os seus sintomas, se você fizer bem caprichado uma mudança de hábitos, em um mês você já vai ter algum grau de melhora. E às vezes é um grau de melhora que já é suficiente, né? Só mexer na alimentação, no exercício, na higiene do sono e etc. Então, é muito diretamente proporcional, assim. Claro que a ciência ainda tem, né, que nos provar um monte de sequências, digamos, hormonais, imunológicas no papel para a gente poder dizer mais. Mas na prática a gente já vê isso e já tem algumas coisas assim que vão sendo publicadas ali de ciência básica e vão falando que isso faz sentido, né? Então, a gente sabe que a gordura corporal é algo que produz hormônio também e acaba sendo uma produção estrogênica irregular, e isso também tem um impacto, e assim por diante, né? Assim, a saúde intestinal, então, né, que é uma chave de inflamação para tudo no nosso corpo hoje, e a ciência vem nos provando, quando a gente melhora o intestino, a maioria das pacientes que tem endometriose sintomática
tem algum grau de alteração intestinal. Né? Então, é muito comum a gente trabalhar junto com o gastro, junto com o coloprocto, para tratar desbioses que as pacientes em geral têm, constipação, alternância, diarreia. E a hora que a gente melhora isso, ela fala, nossa, aí minha cólica sumiu ao mesmo tempo. Né? Às vezes a fertilidade melhora também, dependendo do grau de infertilidade. Então, esses processos inflamatórios, a gente ainda tem um mundo de coisas a aprender do ponto de vista científico, mas na prática clínica, isso já está bem claro, assim, eu não tenho muita dúvida em relação a isso, né? E é como você falou, não é uma coisa, você fala, ai, mas será que vai fazer bem? Não, para todo mundo vai fazer bem, né? São mudanças que qualquer ser humano se beneficia por um monte de coisa. Então, é isso, né? Mas é difícil também você falar, principalmente para as meninas jovens, né? Olha, vamos parar vamos diminuir o McDonald's, a carne vermelha, a bebida alcoólica, o refrigerante, o doce. É muito difícil para uma fase mais animada, digamos assim, da vida, né? Vamos lá. Bom, quando você entende o ciclo menstrual, né, todo o processo de formação e depois de destruição do endométrio, né, parece meio óbvio que você pensar, bom, faz diagnóstico de endometriose, vamos entrar com hormônio, né? É sempre assim? Não. Antes achava-se que sim, né? Que na hora que você bloqueava, então a doença vai diminuir, vai proteger de não desenvolver a doença, mas ao longo do tempo, com os estudos, a gente foi entendendo que, na verdade, os hormônios, eles protegem, eles bloqueiam, mas eles não impedem que a doença se avance. E isso eles fizeram, né, estudos longos, de mais de década, acompanhando meninas, mulheres, e o que descobriu-se? Que a doença evoluiu com, sem ou apesar. O que protege para as mulheres que estão usando bloqueio hormonal que bloqueia a ovulação, então pílulas combinadas, pílulas de progesterona isolada, basicamente todos menos o DIU com levonorgestrel, que não bloqueia a ovulação, vai proteger o ovário dos endometriomas, ou vai diminuir até endometrioma, e vai diminuir a inflamação dos focos. Então, melhora a dor. Mas se a doença for geneticamente uma doença muito potente, imunologicamente estiver sendo estimulada com muita inflamação, a doença vai evoluir com, sem ou apesar do bloqueio hormonal. Mas a mulher vai ficar mais confortável. Então, essa é a questão. Então, é o remédio que mais melhora sintomas de endometriose. Os bloqueios hormonais. E é o mesmo tratamento, é o mesmo, vamos dizer, as mesmas pílulas que se usa para anticoncepcional. Sim. A gente tem, além das anticoncepcionais, né, o Genogest, que é uma progesterona isolada que foi estudada e lançada no mercado como tratamento de endometriose. Então, quando ela saiu há uns anos atrás, ela saiu com a promessa da indústria de que ela seria realmente para tratar a doença, para diminuir lesão e tal. E isso, na verdade, depois dos estudos que vieram depois, provaram que ela era mais uma progesterona. Mas ela é cadastrada no FDA e na Anvisa como uma pílula de endometriose e adenomiose. Mas, no fim do dia, ela é a mesma coisa, né? Lá fora, a gente tem outras que, na verdade, são para endometriose e para mioma, que são bloqueios centrais, com um pouco de progesterona. Então, é como se fosse um bloqueio que colocaria a paciente em menopausa, em dosezinha mais baixa, pode usar por uns 2 anos, mas com um pouquinho de estrogênio ali, só para a paciente não ficar em menopausa. E aí essa talvez diminuiria um pouquinho o foco durante o período de uso. Mas também não dá para usar a vida toda, então também não vai tratar. O remédio, o hormônio funciona enquanto está usando. Parou de usar, o seu ciclo volta a funcionar normal. E quem tem a doença vai voltar a ter os sintomas, né? Tá igual, exato. Ótimo. Habitualmente, os anticoncepcionais orais combinados, eles são usados por um período de 21 a 24 dias, né? Começando no primeiro dia de menstruação e depois é feita uma pausa aí de 4 a 7 dias, né? Que faz com que a mulher menstrue, né? Isso também é feito nas mulheres com endometriose, ou seja, essa pausa porque você pode também fazer o uso contínuo e não ter essa pausa e não ter a menstruação, né? Sim. De novo, antigamente a gente acreditava que
era melhor bloquear a menstruação. Então, tem endometriose, vamos bloquear a menstruação. Que faz sentido, né? Se é uma doença da menstruação, vamos bloquear a menstruação que vai resolver. Aí, o que realmente, quando eu bloqueio e a mulher não sangra nada, em geral, ela vai ter menos sintoma ainda, porque não vai ter nenhum fluxo sanguíneo, não vai ter nenhuma proliferação endometrial. Mas o que os estudos mostram quando comparam pacientes que usam bloqueio cíclico e bloqueio contínuo, seja de progesterona isolada, seja combinado contínuo, é que, do ponto de vista da evolução da doença e de sintomas, nos estudos não mostra diferença. Em teoria, é igual. Aí a gente vai para a percepção individual ali do consultório. O que a gente percebe é que as mulheres que conseguem uma boa adaptação do bloqueio contínuo ficam com menos sintomas do que as que fazem a pausa. Porque as que fazem a pausa até têm um pouco de sintoma ali na pausa, menos do que tinham sem nada com a menstruação natural, mas vão ter alguma coisa. Mas tem mulher que se sente desconfortável em não ter esse ciclo do meio, esse ciclo ali a cada mês. Se sentem mais inchadas ou ficam preocupadas. Então, você faz assim. Então, você escolhe com a paciente, todas as possibilidades são possibilidades para endometriose, se a paciente quer usar progesterona isolada, se ela quer usar estrogênio mais progesterona, se ela quer fazer pausa ou não. Claro que tem contraindicações absolutas relativas para cada um dos métodos e a gente vai, claro, otimizar para cada paciente. Mas, de modo geral, a paciente poderia escolher. Ótimo. Bom, vamos pegar então um exemplo de uma menina aí chegou no seu consultório com 22 anos, aí começou a usar as pílulas anticoncepcionais, está super bem, sem sintomas ou com sintomas super bem controlados, e aí chega lá com seus 26, 27 anos e fala para você que ela quer engravidar, né? Que cuidado que é preciso ter nesse momento nessa menina com endometriose? Não, essa paciente está comigo, em geral, ela está fazendo anualmente esse acompanhamento da endometriose, eu estou vendo se a doença está evoluindo ou não. Se a tuba dela aparentemente não for prejudicada, então se no ultrassom ali com preparo não mostrou bloqueio de tuba, nem nada disso, e eu já orientei também nesse meio tempo alimentação, exercício, tudo isso, e está mais ou menos organizada, eu vou falar para ela tentar engravidar, até que se prove o contrário. A gente não vai fazer investigação de infertilidade nesse momento. A gente vai deixar essa paciente tentar engravidar naturalmente, vai entrar ali, né, com metilfolato para todas as pacientes que querem engravidar. E é isso, né? Uma das medidas de qualidade de vida, né, que está ali no tratamento hormonal, que a gente gosta bastante para as que vão tentar engravidar, é a acupuntura. A acupuntura, ela tem já bastante comprovação na medicina ocidental de melhora, de otimizar a reserva ovariana, de otimizar endométrio, então eu gosto de associar. E também na hora que ela tira a pílula, ela vai ter mais sintoma, a acupuntura pode ajudar também na cólica, nos sintomas dela. Mas basicamente é isso, é parar a pílula e tentar. A minha pergunta era mais assim, no sentido de que, bom, não só da fertilidade, mas no sentido de que ela vai parar o anticoncepcional e vai voltar eventualmente a ter dor na relação, vai voltar a ter sintomas. Aí a gente vai escolher, né? Se ela tirar a pílula e for tentar e ela não tiver dor, porque a gente conseguiu controlar os sintomas com alimentação, exercício, acupuntura, fisiopélvica, etc., ela vai tentar ali 6, 8 meses, até 1 ano, antes da gente fazer a investigação de fertilidade. Geralmente, as pacientes de endometriose, a gente adianta um pouquinho ali para 6, 8 meses. Aí vai depender da ansiedade dela. Mas até 1 ano a gente estaria autorizado também, como qualquer paciente, de tentativa. Especialmente se ela é jovem, de menos de 30. Se essa paciente tem muita dor, eu não estava conseguindo, ainda com a pílula, fazer o tratamento não hormonal, o estágio de endometriose dela, pelo ultrassom e pelo toque, é 3 e 4, ou seja, estágios mais avançados da doença, a gente pode oferecer cirurgia para melhorar a dor e otimizar a fertilidade dessa paciente antes dela começar a tentar. Ótimo, não está errado. Vamos chegar na questão da cirurgia já. Isso. Então, a cirurgia também pode ser esse momento aí. Tá. Mas é basicamente isso. E uma vez que essa paciente esteja gestante,
como é que a gestação impacta na evolução da endometriose? Porque, na verdade, você tem toda uma mudança hormonal com a Sim. gestação, né? Isso. Essa mudança hormonal ela é benéfica, porque o principal hormônio da gravidez é a progesterona, né, pró-gestação. Então, e é a progesterona que bloqueia os focos de endometriose. Então, durante o período gravídico e puerperal com ela amamentando, em teoria, ela é como se ela estivesse bloqueando com o hormônio. Então, é bom, a doença fica ali mais estável. É claro que essas gestantes, em geral, têm um pouco mais de dor, porque às vezes tem aderência, tem outras questões aí, mas durante o período gravídico puerperal do aleitamento, essa paciente estaria como se estivesse bloqueada. Então, ela tem uma melhora dos sintomas, provavelmente. Depois volta, né? A gravidez não é tratamento de Exato. endometriose. Claro, Só claro. é assim, na verdade, é a resolução de um dos problemas, porque a gente sabe que a fertilidade é um problema, então se essa mulher teve um filho, tem um bebê em casa, a gente já fica mais tranquilo que das questões da vida dela a gente já resolveu. Ótimo. E mais para frente na vida da mulher, ela entra em menopausa na mesma idade que outras mulheres e uma vez que ela entra na menopausa, ela tem alguma evolução diferente de outras mulheres ou resolve o problema, acabou o problema? Não, não resolve. É claro que, como um dos fatores de formação da doença é o fator hormonal, quando a gente entra na menopausa e a gente tem uma queda das taxas hormonais de estrogênio, especialmente, que é o principal estimulador ali da doença, os focos vão tender a esfriar, vão esvaecer. Porém, o que já tem, né? Então, se ela já tem nódulos, cistos, grandes lesões, aderências da doença, aquilo não vai sumir. Vai esvaecer, vai murchar, secar, digamos assim, mas não vai sumir. E tem pacientes que estão fazendo reposição hormonal, que estão acima do peso, vão continuar tendo uma produção de hormônio ou estão recebendo hormônio de fora, né? No caso da reposição, da terapia hormonal. Então, os focos podem ser estimulados. Aí a gente começa a ter outra preocupação, que é, além da dor também, porque se ela está com reposição ou ainda tendo produção endógena por uma obesidade, por exemplo, ela vai ter ali estímulo e vai ter dor e vai ter igual. E a preocupação oncológica. A gente sabe que as mulheres que têm endometriose têm o maior risco de ter câncer de ovário e de endométrio. Então, a gente tem essa outra preocupação também. Então, essas pacientes precisam ser seguidas. E qualquer aumento de lesão nesse período, aí é igual a cirurgia definitiva, né? De tirar tudo. Daí a gente já tem uma preocupação oncológica. Ótimo, ou seja, a preocupação precisa ser contínua mesmo. Sim, e existe uma porcentagem que vai descobrir só na menopausa. É uma porcentagem menor, mas é uma paciente que às vezes, é uma apendicite e aí vai entrar e era uma endometriose. Mas eu não sentia nada e tal, né? Então pode acontecer, né? Com essa coisa de reposição, de terapia hormonal, meio inadvertida às vezes. Não que a paciente que tem endometriose não possa fazer reposição hormonal, ela pode, mas precisa ter esse acompanhamento muito próximo do especialista de endometriose ou de um ginecologista que entenda das duas coisas. Ótimo. A última pergunta, falando nisso que você está citando agora, uma menina que entrou com 23 anos aí com tratamento hormonal, ela pode manter o tratamento hormonal até quando ela achar que, ou tem Pode. um prazo aí que você fala, olha, Não tem. Não tem. Assim, qualquer anticoncepcional tem riscos também, é um remédio, né? Então a sim, gente vai explicar. Então a gente sabe que acima de 5 anos, qualquer um, inclusive o DIU medicado com levonorgestrel, aumenta ali o risco relativo de câncer de mama. Se a gente para de usar com menos de 5 anos, esse risco relativo volta ao de antes. Se a gente mantém por mais de 5, independente de quando a gente parar, esse risco relativo vai se manter aumentado, mas que é pouquinho. Então a gente vai olhar para essa paciente se ela tem história familiar de câncer de mama, se ela tem as questões de risco de trombose para eu poder escolher. A gente tem os bloqueios, as pílulas com estrogênio natural, que também nos ajuda nesse sentido aí de risco de trombose. Enfim, aí tem as particularidades, mas em teoria uma menina saudável que não tem risco poderia usar a longo prazo uma pílula durante toda a vida reprodutiva dela, se esse for o desejo dela. ótimo. E aí, por fim, falando na cirurgia, né? Quando que a mulher tem indicação para cirurgia?
A gente fala que tem basicamente 3 situações. A primeira, dor que não melhora com o tratamento clínico. Então, essa mulher tem sintomas, todos esses que a gente falou, que não melhoram com o tratamento clínico hormonal associado ou não ao não hormonal. Ou não pode usar hormônio e não consegue fazer o tratamento não hormonal. Então, essa é a principal indicação. E eu digo que essa indicação, quem me diz é a paciente, porque ela que sabe o que ela está sentindo. Então, eu vou acompanhando. A hora que você achar que o seu sintoma está muito forte, que você cansou de tentar, é a hora que a gente vai operar. Pode ser hoje ou pode ser daqui quantos anos você achar que tem que ser, a gente vai acompanhando. Segunda situação, fertilidade, né? Então, eu te falei lá que a gente tem pacientes com... ou já estão tentando há mais de um ano, não conseguem, ou querem começar a tentar e estão com medo de ter dor por causa por tirar a pílula. Essas a gente pode operar para melhorar a fertilidade. Quando? Não adianta eu operar a paciente para melhorar a fertilidade de estágio 1, que não tem quase nada para eu tirar de lesão. Né? Então, a questão da fertilidade é principalmente para os casos com mais lesão, estágios 3 e 4. Lembrando sempre que essa questão da fertilidade, a gente tem que levar em consideração a questão dos ovários, da reserva ovariana. Então, tem uma discussão ali, porque se a gente tem endometriomas de ovário, especialmente se a gente tem endometrioma bilateral, e eu vou tirar os endometriomas, eu vou perder um pouco de reserva ovariana. Então, a gente tem que conversar sobre congelamento de óvulos antes, para preservar essa fertilidade, fazer antimileriano antes, conversar com o paciente sobre isso. E aí tem as técnicas de retirada desses endometriomas. O ideal é tirar com a cápsula, mas eventualmente laser, tem discussão na literatura se é menos agressivo, se só injeta uma substância química ali que queima. Enfim, tem várias técnicas em discussão, em avaliação, mas o fato é que vai prejudicar a reserva, mas vai melhorar o global se eu faço a cirurgia completa, né? Então, é uma discussão que a gente vai ter que levar para paciente. E a terceira situação são as situações especiais, né? E tem uma lista de situações que, independente da paciente ter sintoma, independente de ela querer engravidar, eu vou precisar abordar por risco de vida ou risco à lesão de algum órgão. Então, lesão de ureter, a obstrução maior que 50% do intestino, um nódulo grande de bexiga, uma lesão no nervo, uma invasão grande de vagina, qualquer lesão no apêndice fecal, qualquer lesão no intestino delgado, grandes nódulos de diafragma, endometriomas maiores do que 5, 7 centímetros, tem uma discussão sobre esse número na literatura, enfim. Então, várias situações mais graves que essas pacientes, se a gente diagnosticar isso nos exames, a gente vai ter que operar. Felizmente, são mais raros, não são a rotina, esses casos mais graves, mas podem acontecer também. Tá, e aí em relação à técnica cirúrgica, você tem a opção de tentar retirar as lesões ou de fazer uma cirurgia mais radical, por exemplo, uma esterectomia, enfim, não, assim, algumas, principalmente você falou em idades mais avançadas. Assim, a esterectomia, isso é muito importante, João, porque em muitos lugares se faz esterectomia como tratamento de endometriose. E feita, às vezes, por cirurgiões que não estão habituados a operar endometriose, e aí ele tira o útero, mas não tira as lesões de endometriose. E aí a paciente vai continuar com sintoma. Então, é muito importante a gente deixar claro que a retirada do útero, ela só deve acontecer se a paciente tiver doença do útero, adenomiose, miomas, ou se for uma paciente já de 50 anos, 52, que já não vai mais engravidar e não quer mais o útero, ok. Mas qualquer outra situação, eu posso e devo preservar o útero, né? Porque a ideia de tirar a endometriose ela está, por definição, fora do útero. Então, isso é bem, bem importante. É comum ter essas outras doenças associadas, porque elas têm mais ou menos a mesma origem. Então, com muita frequência, a gente vai precisar ali tirar partes do útero ou tirar os nódulos de mioma do útero, etc. Mas eu posso e devo preservar sempre que a paciente quiser, né? A tuba, às vezes, eu vou tirar se ela estiver muito danificada, e aí é uma outra discussão. Tubas inflamadas, mas não totalmente obstruídas, deixa ou tira, porque a gente já sabe que a tuba inflamada gera inflamação para a cavidade uterina, prejudica a qualidade do endométrio, mas a tuba ainda pérvia na histerosalpingografia, a paciente às vezes fala, mas e se eu engravidar, se acontecer um milagre aqui? Então, a gente tem também essa discussão para fazer com a paciente, mas a cirurgia sempre minimamente invasiva, seja por vídeo
ou robótica hoje, se a gente tiver acesso a isso, e preservadora sempre que possível, porque em geral a gente está falando de pacientes jovens, né? Na sua maioria estamos falando de pacientes aí de 20, 30, 40 e poucos anos e ainda querem manter a sua fertilidade, né? E geralmente querem melhorar a sua fertilidade também. Ótimo. Bom, e aí a técnica cirúrgica, obviamente, vai depender de onde que estão os focos, onde que vai precisar ser abordado. A cirurgia, ela costuma ser curativa ou vai sobrar focos, vai continuar tendo que tratar? A doença é crônica, ela tem controle e não tem cura, mas a cirurgia, ela idealmente, né, tem o Chaperon, que é um dos principais pesquisadores de endometriose, um francês, ele fala que o ideal é que a gente faça uma cirurgia durante a jornada de vida da paciente. Infelizmente, o que a gente vê é múltiplas cirurgias, né, nas pacientes. Mas o ideal é que a paciente faça uma. Então, mesmo que a paciente ainda persista com a doença, muito provavelmente, se a gente fizer uma cirurgia completa, bem feita, que a gente fez um bom mapeamento antes e a gente é uma equipe bem treinada para tirar os microfocos, os menores focos possíveis e tirar todos os focos que foram mapeados e visíveis, essa paciente dificilmente vai chegar nessa situação de novo para precisar de uma nova cirurgia. Vai ter microfoco novo, principalmente se não seguir o bloqueio hormonal ali em 4 a 6 meses, que a gente já tem literatura que nos diz que fazer o bloqueio hormonal nos primeiros 6 meses, mais ou menos, pós-cirúrgicos, diminui recidiva nos primeiros 2 anos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer. E manter toda essa mudança de hábitos também depois, né? Eu falo que a cirurgia é uma faxina grossa. Mas se eu faço uma faxina grossa na minha casa hoje, no dia seguinte eu começo a fazer festa toda semana, eu vou precisar da empresa de novo fazendo faxina grossa toda semana na minha casa, né? Então, eu tenho que fazer uma manutenção. E essa manutenção é basicamente hormônios e as mudanças de hábito. Ótimo. Né? E uma coisa que às vezes os pacientes me perguntam, né? Você falou dos múltiplos órgãos, é uma cirurgia muitas vezes multiprofissional também, porque a gente tem lesões no sistema urinário, lesões no sistema digestivo, nervos, diafragma, às vezes tórax. Então, a gente vai precisar de uma equipe multiprofissional. E a paciente às vezes pergunta, mas eu quero só engravidar, eu só tenho cólica, não precisa mexer no meu intestino. O intestino é a maior preocupação dela, assim. Não adianta, a cirurgia só é completa se eu tirar todas as lesões. Então, eu melhoro a fertilidade dela também tirando as lesões do intestino, de todos os outros lugares. Então, a cirurgia precisa ser completa, eu não posso fazer só a parte ginecológica, digamos assim, e deixar a lesão para trás. Eu preciso fazer a cirurgia completa, o paciente tem que ser bem orientado em relação a isso. Tá ótimo. Bárbara, acho que deu para abordar bem aí todo o ciclo aí da endometriose. Queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Eu que agradeço. Falar desse tema é bem importante e eu agradeço a oportunidade, João. Obrigada. Obrigado mais uma vez.